quero, como o pastor disse, a gente está trabalhando esse mês uma série de mensagens referente à família, né? O mês da família, então a gente está trabalhando essa série com que a gente está focando as nossas mensagens, as mensagens da igreja com família. Bom, hoje eu quero falar sobre a igreja precisa de famílias fortes. Parece que fica um pouco estranho, né, esse tema, porque a igreja precisa de famílias fortes porque ela é uma igreja fraca, seria? Né? A ideia não é essa. A ideia nossa aqui é tentar mostrar para nós, né, para vocês, essa parceria que a igreja precisa ter com as famílias e as famílias com a igreja. A igreja, como a gente sabe, ela é composta por famílias, o núcleo da igreja são as famílias. Então, quando eu tenho famílias fortes, eu consigo remeter isso para uma igreja forte. Isso significa que a gente precisa ter uma parceria. Na semana passada, embora eu não estive aqui com os irmãos, eu vi que a mensagem foi sobre a questão de você amar a igreja, ensinar os seus filhos a amar a igreja. A gente precisa ensinar os filhos, e nós mesmos, pais, né, os pais, os irmãos precisam amar a igreja para que a próxima geração ame a igreja. A gente perde isso de vista, talvez, de amar a igreja. E a gente precisa, então, estar fortalecidos nesse sentido para que a igreja, então, caminhe também de maneira que ela seja relevante, forte, relevante primeiramente para Deus, mas relevante também para a nossa família e relevante para a sociedade. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 ao 17. 2 Timóteo 3. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e de que, desde a infância, você reconhece as Sagradas Letras, que podem tornar o sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós estamos agradecidos por isso, ó Deus. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco. Ilumina a nossa mente, ó Deus, abra o nosso coração para que nós possamos, ó Deus, perceber e entender, ó Senhor, e sairmos daqui inclinados, ó Deus, a obedecer a Tua palavra nessa noite. Portanto, nós te pedimos que Teu Espírito nos ajude e que o Senhor fale conosco por intermédio de mim nessa noite, ó Deus, que o Teu Espírito me use para que a Tua igreja seja edificada. E que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto. O texto, Paulo pretende nesse texto, a partir do capítulo 3, todo o capítulo 3, mostrar para Timóteo as questões da corrupção dos últimos dias. A ideia de Paulo é escrever esse trecho no capítulo 3, de 2 Timóteo, para Paulo, é mostrar as corrupções dos últimos dias. Bom, parece estranho falar de últimos dias, que parece que eu estou falando nos últimos dias de Paulo. Só que o pensamento com relação aos últimos dias, ele está relacionado com a primeira vinda e que antecede a segunda vinda. Então, enquanto Cristo não vem, sempre nós estaremos nos últimos dias. Então, os últimos dias não é porque eu estou no século I, não é porque Jesus está demorando a voltar a 2, não é isso. As Escrituras não estão relacionando a isso. Ela está relacionando o seguinte, que entre esse intervalo da primeira vinda e da segunda vinda representa os últimos dias. Significa que isso pode ser a qualquer momento. Então, os últimos dias é hoje, se não vier hoje é amanhã, e é 2000 anos atrás, no tempo que ocorreu. Paulo vai mostrar, então, para Paulo, esse texto ele se divide em 3 blocos. Eu quero, antes de entrar no texto que eu li, comentar com os irmãos aqui que blocos são esses. Bom, o primeiro bloco desse texto vai do versículo 1 ao 9 do capítulo 3. Paulo alerta sobre a situação referente aos últimos dias. O apóstolo avisa e alerta sobre eles, afirmando a necessidade de saber sobre esses dias e quem estaria nesses dias. Que tipo de pessoas estariam nesses dias. Ele vai dizer que são pessoas que são cruéis, inimigas do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe
destes, Paulo vai dizer. Paulo começa então nesse bloco descrevendo qual tipo de pessoa, por conta do pecado, que pessoas seriam essas que estariam no mundo naquele momento, e neste momento também. Tendo em vista que ele está falando aqui daquele período que antecede a vinda, então nós temos neste período que antecede a vinda, por conta do alastramento do pecado, do número de pessoas pecaminosas, que tipo de pessoas que estariam vivendo nesse momento. Então ele vai, no seu primeiro bloco, ele quer mostrar para Paulo, veja bem, estes são o tipo de pessoas que você precisa resistir, que você precisa não se transformar num tipo de pessoa desse. No segundo bloco, o apóstolo continua do 10 ao 12, no capítulo 3, ele continua agora sobre um outro tom, mostrando de modo próximo ao testemunho de Paulo. Quer dizer, ele começa dizendo quem é esse tipo de pessoa que está vivendo, e ele agora mostra o testemunho de Paulo. Quem é Paulo no meio deste povo, no meio dessa corrupção, no meio do pecado, como Paulo vive. Como Paulo vive, e depois, então, finalizando nesse bloco, ele vai orientar, então, que é o bloco que nós lemos, do versículo 14 ao 17, como é que, então, Timóteo deveria viver, como ele deveria se comportar diante daquela situação. Bom, eu quero, primeiramente, dizer aos irmãos que tem uma frase, esse pensamento, do Thomas Manton, que diz o seguinte, esse pensamento ele está escrito na declaração, na introdução da declaração da nossa Constituição. Eu quero que você pense comigo o seguinte, antes da gente formular esse pensamento aqui. A nossa doutrina, toda a doutrina, foi pensada visando também não só o culto, não só o nosso comportamento na igreja, ela foi pensando visando também toda a família. Quando eles pensam, os reformadores, os escritores da Constituição e das constituições dos documentos, vão pensar que não adianta. A família, ela é o seminário da igreja e do Estado. É lá na família que as pessoas são preparadas. É lá na família que os filhos... E se os filhos não receberem os bons princípios ali, tudo sai do eixo. A doutrina bíblica, também a nossa confissão, prescreve que essa relação família e igreja é quem mantém a igreja forte. Se a gente quer ter igreja forte, nós precisamos ter famílias fortes. A grande questão é que se tudo que a gente aprende ou deveria aprender em casa não é praticado em casa, ela não será praticada na igreja. Essa relação, esse companheirismo, essa parceria da igreja com a família é o sistema vital para que a igreja traduza aquilo que ela precisa fazer como seu chamado. Então, na verdade, a religião, a doutrina, a vida cristã começa em casa. Precisa começar em casa. Se você quer uma igreja forte, você precisa construir uma família forte. E Paulo vai dizer aqui como isso é feito. Eu quero destacar, nessa noite, pelo menos quatro questões que Paulo vai tratar, mas antes disso, eu quero mostrar para os irmãos da onde que Paulo tira esse pensamento. Da onde vem essa convicção que Paulo diz que essa família precisa ser fortalecida a partir da casa e a partir das Escrituras. Paulo ele está olhando para um costume judaico. Eu não sei se os irmãos sabem, os meninos e as meninas, né, na família judaica, eles aprendem as Escrituras em casa. Não é costume de alguém para a sinagoga aprender. A sinagoga ou o templo não é lugar para aprender as Escrituras nesse momento aqui, em que Paulo está dizendo. Lá é lugar para o culto. E o pensamento paulino, todo o seu pensamento paulino com relação ao Antigo Testamento, é que só quem aprende em casa, só quem vive em casa, só quem recebe orientação em casa, tem condições racionais de prestar um bom culto. Ele não vem para cá aprender a cultuar, ele aprende a cultuar em casa. A reverência é aprendida em casa, o culto é aprendido em casa, a doutrina é aprendida em casa. Isso é função dos pais. Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz bem isso para nós. Se você puder colocar para nós, por favor. Deuteronômio 6, 6 a 9. Essas palavras que hoje lhe ordeno, é uma ordem, estarão no seu coração.
Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E vocês as escreverá nos umbrais da sua porta, da sua casa e nas suas portas. A intenção das Escrituras é que ela penetre na nossa mente. Ela não é decorar as Escrituras, não é sobre decorar. É sobre fazer com que as Escrituras penetrem na nossa mente e que nós possamos, então, a partir dessa penetração, desde a infância, desde criança, responsabilidade dos pais, responsabilidade dos familiares, para que as crianças aprendam as Escrituras. Eu não sei se vocês sabem também, o menino de 12 anos, principalmente o menino por conta da probabilidade dele ir para um seminário ou ir aos pés de alguém que vai encaminhá-lo para o sinédrio, para algum lugar, esse menino precisa saber toda a lei de cor aos 12 anos. Quer dizer, ele não vai para o templo aprender isso. Quem ensina, o magistério que ele tem ali, no sentido de educação cristã, no nosso caso, mas na educação da lei, de ensinar essa criança, de mostrar para ela como se vive os preceitos de Deus, está na responsabilidade dos pais. É os pais. Então, quando a Bíblia diz que esse menino é escandaloso ou não, que ele é vergonha ou a glória do pai, está relacionado às Escrituras. Está relacionado diretamente às Escrituras. E é para este foco que Paulo vai olhar. Paulo vai dizer para Timóteo que a maneira que ele tem desse enfrentamento não é só uma resistência, não é só uma defesa, é um enfrentamento. É como se nós fizéssemos a pergunta assim: o que ou qual pergunta esfriará a sua fé hoje? Será que existe alguma pergunta que possa esfriar a nossa fé? Será que existe alguma pergunta que a gente não sabe responder sobre a fé e que ela pode esfriar minha fé no sentido de não saber responder e então o opositor ou o oposto me convencer de que a minha fé está errada? É por isso que Paulo vai exortar Timóteo para que ele aprenda. Porque quando ele for confrontado por esse tipo de gente, desse tipo de gente que vive nesse momento, que é o momento da pós-verdade, o momento da pós-verdade, onde não existe verdade absoluta, nós possamos confrontá-los e mostrar a significância da palavra de Deus. Paulo vai dizer, então, para Timóteo, que você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. O que é que Paulo aprendeu e quando é que Paulo aprendeu? Este, então, é o meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto vai... Pode passar para mim, por favor? O meu primeiro ponto vai dizer sobre... Famílias fortes nascem na transmissão das sagradas letras dentro do lar. Não tem como você querer ter ou almejar ter uma família forte se essa transmissão das Escrituras não acontece na sua casa. Não tem como isso acontecer. Nós não podemos terceirizar esse serviço. Esse serviço é um ministério materno e paterno, principalmente paterno. Se a gente quer ter uma família forte e a gente quer que essa família reflita na igreja de uma maneira forte, de crentes sadios, de crentes fortes, nós precisamos entender que é somente pela transmissão das Escrituras. Nós precisamos ensinar os nossos familiares, filhos, esposas, na Escritura. Fora isso, nós podemos ser devorados e engolidos pelas novas tendências que o mundo surge e que não é só no nosso tempo, é no tempo de Paulo já. Essas pessoas que estão aqui estão no nosso tempo, mas estão também no tempo de Paulo. A única maneira de nós protegermos a nossa família, a única maneira que nós temos de ensinar essas crianças e a nossa família a adorar a Deus, a amar ao Senhor, a amar a igreja, a amar a Jesus, é na transmissão da sua palavra. Não existe uma outra maneira. A palavra prescreve isso. Deus quis dessa forma e é dessa forma, é deste companheirismo que eu disse no início, é dessa parceria com a igreja, para que a gente tenha um culto saudável, um culto aceitável, que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. A gente precisa então começar esse ensino em casa. É uma parceria e é um ministério de cada um cristão. Nós precisamos levar os nossos familiares, eu me refiro aos familiares não, né? Aos familiares, aquelas pessoas que estão, marido, mulher, filhos, precisam crer
nessa maneira, então, que Deus estabelece para que a gente transmita, ensina. Bom, quero abrir um pouco mais sobre isso. A questão de você transmitir esse ensinamento para o seu filho, para a sua família, sua esposa, seja quem for, né, que está o seu poder de fazer, não é só a vida devocional. Eu estou falando de conhecimento. Conhecer as Escrituras. E isso nos leva a um desafio muito grande. Isso nos leva a um desafio muito grande porque aquele que vai ensinar as Escrituras precisa conhecer as Escrituras. Toda a Escritura. Toda a doutrina da Escritura precisa ser aprendido para que a gente possa, então, ensinar aos outros. Né? O primeiro discipulado, o núcleo do discipulado, acontece em casa. As crianças, os filhos, os jovens, os adultos, seja quem for, que estão sobre isso, eles só vão aprender a amar a igreja, a caminhar, a ter temor do Senhor a partir da sua palavra. Porque foi o meio pelo qual Deus quis se revelar a nós e fazermos a sua vontade. Então, o versículo 14 e 15, o qual ele vai dizer aqui, ele vai dizer, quando você permaneça naquilo. Quer dizer, olhe quando você tiver essas demandas do mundo, com esse tipo de gente que está no mundo, com esse tipo de pensamento que está no mundo, com esse tipo de influência, esse tipo de filosofia que está no mundo, olhe para as Escrituras. Lembre daquilo que você aprendeu. Eu quero dizer uma coisa, o seu filho só vai lembrar, e você só vai lembrar se você for ensinado. A gente não lembra do que não foi ensinado. A gente precisa ser ensinado para lembrar exatamente do que precisa. Para que a gente possa, então, resistir esses dias maus, essas consequências, essas circunstâncias más sobre a nossa vida. Não tem outra maneira de você se proteger, de você proteger a sua família, quando você, então, não conhece as Escrituras. Nós deveríamos ficar muito felizes quando temos uma criança, talvez um adolescente, de 12, 13 anos, quando decide, então, já batizado, fazer a sua profissão de fé. Por ele mesmo, ele vai e decide. A maioria das vezes, por incrível que pareça, os pais ficam assustados, dizendo, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Olha a responsabilidade. Nós deveríamos agir de maneira totalmente ao contrário, porque se ele foi ensinado desde a sua infância, e agora é o momento que ele tem de assumir essa responsabilidade agora, ele assumir essa responsabilidade, porque tem condições facultativas e mentais e emocionais até, de assumir essa responsabilidade, então a autenticação do serviço que foi feito com essa criança. Quando essa criança aprende as Escrituras, ela tem condições de decidir, de saber o momento, de saber que hora é dela, então, tomar essa decisão. Só a partir de quando elas, então, recebem essa transmissão em casa. Eu quero frisar que o tempo que a gente passa aqui, ele é muito importante. É muito importante as nossas vidas aqui. É muito importante. Mas eles não são suficientes. O tempo que a gente passa aqui, 4, 5 horas no domingo, e algumas horas, 1 hora, 2 horas durante a semana, é insuficiente em relação ao tempo que nós temos na vida lá fora, no trabalho, na escola. A gente recebe muito mais informações em relação a essa mente de gente atrevida, convencido, inimigos do prazer e inimigos de Deus, do que aqui. Esse tempo aqui é pouco. Esse tempo é importante. Este tempo aqui só deveria refletir aquilo que a gente já recebeu durante a semana. É a preparação durante a semana para que a gente, por exemplo, esteja aqui hoje cultuando a Deus com consciência, porque a gente tratou desse assunto durante a semana. Então, esse tempo é muito pouco. Se você for comparar o tempo e as informações que nós temos aqui com a do mundo, da nossa vida normal, seria, né, isso não está nem certo porque o crente nem tem isso, né, esse tempo que a gente tem lá fora, a gente recebe muito mais informação. E você nem precisa sair de casa, no seu celular mesmo, você já consegue receber informações totalmente contrárias disso que a gente está falando aqui. Isso deveria e pode te causar um desânimo. Apóstolo Paulo diz, também na carta a Timóteo, no final da sua carta, dizendo que um dos seus companheiros desiste de andar com ele porque ele amou mais o presente século. A ideia dessa formulação, a ideia dessa filosofia, a ideia de todo esse arranjo, que ele é intencional, ele não é neutro mesmo, ele tem essa intenção de tirar as esperanças que nós temos em Cristo. Basta que a gente se afaste das Escrituras. Basta que a gente se afaste das Escrituras para que essa esperança comece, então, a adormecer em nós, se não, apagar.
Nós precisamos fazer a manutenção da nossa fé, da doutrina, das escrituras, da certeza da nossa fé em casa. E não é só devocional, é conhecimento da doutrina cristã, da nossa doutrina, da doutrina que nós professamos. Não é só, já leu a Bíblia, já orou, não é isso. Não é isso. Precisa haver uma supervisão mesmo, ensiná-los, orar com eles, falar com eles, mostrar para eles, corrigir sob a perspectiva das Escrituras. Senão a gente não consegue ter êxito. E toda vez que a gente não faz isso, a gente vai enfraquecendo a família. E se a gente enfraquece a família, a igreja com certeza vai enfraquecendo. Talvez a gente quer uma igreja forte, mas a nossa família é fraca. A gente quer uma igreja que mostre, que retrate, que te atenda, que me atenda, que mostre para nós todas as nossas expectativas, e aí a gente fracassa na fé. Porque ela não vai responder às nossas expectativas. Muito porque ela não está para responder às nossas expectativas. Ela está para glorificar a Deus. Mas mesmo assim, a gente vai enfraquecendo porque a gente não faz essa manutenção em casa. E isso precisa ser feito, a manutenção, então, para que a gente possa ter progressão na nossa caminhada. Bom, o segundo ponto, pode passar para mim, por favor? Famílias fortes creem que as sagradas letras, que são as escrituras, têm autoridade absoluta. Por que a sagrada letra tem autoridade absoluta? Ela tem autoridade absoluta porque ela foi inspirada por Deus. A palavra de Deus é a palavra do próprio Deus nos falando conosco. Ela tem autoridade. E quando a gente percebe isso, quando a gente olha para essa escritura em casa, olha para a escritura, abre as escrituras, e não só vai ler as escrituras ou estudar a escritura, vai escutar a voz das escrituras, eu preciso então captar a seguinte mensagem das escrituras. Quem determina a minha caminhada é as escrituras. Porque ela é a palavra de Deus. É Deus quem cuida de mim. E é a despeito disso que o nosso enfrentamento a qualquer ideia contrária, que a gente chama de sofisma, que a gente vai chamar de coisas contrárias aos ensinamentos de Deus, elas precisam ser confrontadas nas Escrituras para que você, então, entenda a verdade absoluta. Tendo em vista, como eu já disse, nós vivemos num tempo que é o tempo da pós-verdade. Não existe verdade absoluta. Existe verdade absoluta. E a verdade absoluta é as Escrituras. Nós precisamos, a partir das Escrituras, saber como nós devemos nos comportar diante as muitas manifestações que o mundo, então, apresenta para nós, e é através das Escrituras que você vai filtrar. As Escrituras, ela não é só a régua, ela é o filtro mais fino que nós temos para saber se aquilo concorda ou ela não concorda com Deus. É a partir das Escrituras que nós precisamos olhar o nosso modo de viver. Não é só o nosso modo de cultuar, é o nosso modo de viver todo. Tendo em vista que a vida do crente toda é culto. Tudo que o crente faz deve ser para a glória de Deus. E para que a gente entenda o que é ou não é para a glória de Deus, está revelado nas Escrituras. Meu próximo ponto 3, por favor. Famílias fortes recorrem às Escrituras para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Toda a base do nosso ensinamento, toda a base da correção, toda a base do aconselhamento, toda a base da instrução precisa estar nas Escrituras. Precisa ser a partir das Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que a sociedade acha, não é o que o tempo acha, não é o que o professor acha, não é não é sobre isso. É sobre o que as Escrituras diz. A partir daí, nós ensinamos e somos conduzidos pelas Escrituras a nos comportar. Bom, alguém disse que as Escrituras falam sobre tudo. Não, as Escrituras não falam sobre tudo. As Escrituras, por exemplo, não faz você vai ler a Bíblia e vai aprender a ser um engenheiro. Não é sobre isso que as Escrituras falam. A Bíblia te ensina como ser um engenheiro cristão. Uma pessoa cristã. A partir da ética cristã. A partir da vida cristã. A partir do pensamento e a partir do comportamento cristão. Este é o objetivo das Escrituras. Nos mostrar, nos moldar, para que sejamos parecidos com Cristo e possamos, então, discernir
a partir do ensino, da repreensão, da correção e da instrução, para que nós possamos, então, andar segundo a vontade de Deus. Observe que tudo que a gente precisa para a vida cristã está nas Escrituras. Tudo que a gente precisa está nas Escrituras, nada além dela. Tudo, se você conhecer as Escrituras, se você conhecer a Deus a partir das Escrituras, se você conhecer a Cristo a partir das Escrituras, e as doutrinas, a salvação, os fundamentos da nossa vida cristã a partir das Escrituras, você vai estar sendo ensinado. Quando você sair dessa linha, você sabe para onde voltar, porque ela mesma te repreende, ela mesma te corrige e ela mesma te instrui como viver, como praticar e como ser um cristão, de fato, segundo aquilo que Deus, então, propõe para que a gente seja. Observe também que a gente tem muitas coisas que a gente tenta resolver no âmbito fora das Escrituras. Às vezes a gente quer buscar conselhos. A gente quer buscar conselhos fora das Escrituras. E o conselho fora das Escrituras, ele não consegue moldar uma mente cristã. Basta que você olhe o Salmo 1. O Salmo 1, você vai ver que ele é uma sequência. Primeiro alguém para, depois escuta o conselho, depois se detém ali. E para o conselho. Quando você começa, então, a receber conselhos, e então começa a obedecer ou considerar esses conselhos, a sua vida cristã já está afundada. Porque ela vai, então, começar a moldar a sua mente e a sua vida a partir de filosofias, a partir de pensamentos que vão, então, trazer uma corrupção na nossa mente. É como se a gente, é um termo um pouco estranho, mas é como se a gente vivesse corruptamente, em corrupção. O que significa isso? Saber que Deus existe, crer que Deus existe, mas viver como se Deus não existisse. A gente, quando não obedece às Escrituras, quando a gente não atenta para as Escrituras, que é a palavra de Deus, que é Deus falando conosco, é Deus nos corrigindo, é Deus nos ensinando, é Deus nos instruindo, quando eu não obedeço, eu estou simplesmente dizendo que Deus, eu creio que Deus existe, eu sei que Deus existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Isso talvez seja o lado mais perigoso da vida cristã, que é onde nós tendemos a cair. Onde nós tendemos, então, a nos inclinar para isso. Pensar, saber que Deus existe mesmo. Mas nesta área da minha vida, Ele não pode me instruir, porque eu tenho as minhas próprias posições. Então significa, irmãos, que nós precisamos abrir mão das nossas concepções. Nós precisamos abrir mão da nossa mentalidade nos aspectos fora das Escrituras e ensinar isso para os nossos filhos. O mundo tende a moldá-los segundo a sua vontade. E se não for você que vai corrigir isso, certamente você não vai ter êxito nisso. Ele dificilmente, quer dizer, ele não tem do que se lembrar daquilo que foi ensinado para ele, porque na verdade ele não foi ensinado. E se ele não foi ensinado, não espere uma igreja forte. E não espere uma sociedade forte. Nós somos responsáveis por isso. A falência de muitas coisas é de responsabilidade porque nós não ensinamos o correto. E para que a gente não tenha, para que a gente peque também nisso, basta que a gente não diga nada. Romanos vai terminar no capítulo 1 dizendo assim: aquele que faz e concorda, eles são iguais. Basta que você não faça nada. Basta que você só fique quieto. Basta que a escola ensine, que o mundo ensine. Não se preocupe, o mundo vai te ensinar como viver. Não vai. A vontade de Deus, não. O mundo vai te ensinar como sobreviver. A despeito dele, mas como viver uma vida abundante em Cristo. Vida abundante não significa bens materiais, significa certezas, convicções, fé de uma vida muito melhor que nos aguarda, no sentido do melhor porque estaremos com Cristo. Se a gente não recorrer às Escrituras para ensinar, repreender, corrigir, instruir, nós certamente fracassaremos. Em qualquer tempo, não é só as crianças, os adultos, os jovens, os adolescentes, a qualquer tempo, ainda que você tenha nascido na igreja, nascido no sentido de um lar cristão, você precisa sempre lembrar dessa questão. Nós nos tornaremos fortes quando as Escrituras forem, de fato, a nossa regra de fé e de prática.
Nós precisamos praticar, tentar praticar, lutar para praticar, vencer o nosso próprio, negar a nós mesmos, para que a gente possa, então, ter êxito nessas questões, porque as Escrituras é o padrão, é o modo pelo qual Deus quer que nós vivamos. Bom, eu tenho um último ponto, que pode colocar, as famílias fortes entendem que Deus não só se revelou a partir das Escrituras, para ser conhecido por nós, como também para que conhecemos a sua vontade e as boas obras para praticá-la. Versículo 17 termina exatamente assim. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra está contida naquilo que Deus diz que é boa obra. Boa obra é só aquilo que glorifica Deus. Você não vai aprender, o seu filho não vai aprender a glorificar a Deus se sua família não estiver envolvida com as Escrituras. Não é boa vontade, boa intenção. É andar determinado, dirigido pela vontade de Deus, a fim de que nós possamos cumprir este papel pelo qual nós somos criados. Nós somos criados, nós somos predestinados para andarmos nessas boas obras. Fora das Escrituras, a gente não conhece que boas obras é essa. Não é a minha boa intenção. Não é a minha boa vontade, não é a vontade de fazer o certo. Não é isso, não é sobre isso. É sobre o que Deus determina que nós devemos fazer. E as pessoas precisam, nós como cristãos, nós precisamos estar inclinados para isso. Nós precisamos entender que existem as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Essas obras são as obras que glorificam a Deus. Não é boa intenção. O cristianismo não é vivido de boa intenção. O cristianismo é vivido de obediência àquilo que está prescrito nas Escrituras e nada mais. A nossa confissão, a nossa Constituição, os nossos casos, eles não são maiores do que as Escrituras. Eles mostram para nós o caminho sistemático das Escrituras. O que para nós aqui, o que importa é o que a Bíblia diz. Se Deus diz, façamos, se não diz, não façamos. Isso é ortodoxia, que a gente chama de ortodoxia. Mas a ortodoxia, sem a ortopraxia, que é a prática do que a gente sabe, não significa absolutamente nada. Mais importa obedecer. Mais importa obedecer. Inclinar o coração, amolecer o coração para entender que Deus ele se revelou para nós. Se revelou para ser conhecido. Deus quer ser conhecido. Mas não só Deus. Ele quer também que conheçamos as obras que Ele quer que nós façamos. Para que nós possamos olhar para essas obras, olhar para esse caminho e dizer, isso aqui eu vou fazer porque isso agrada a Deus, isso eu não vou fazer porque isso não agrada a Deus. A nossa liberdade está em dizer sim quando é para dizer sim, e não quando é para dizer não, a despeito de qualquer prejuízo. A despeito de qualquer prejuízo que nós tenhamos, obedecer a Deus é mais importante do que lhe oferecer a boa intenção, que seria um sacrifício. Obedecer a Deus, então, é mais importante. Bom, baseado nisso, eu quero fazer apenas duas aplicações. A primeira que eu quero fazer é o dever de ensinar as Escrituras está sobre a responsabilidade dos pais. Isso deve acontecer principalmente em casa. Eu já disse e quero reforçar. Não terceirize isso. Não confie nisso. Nisso que eu me refiro a um ensinamento terceirizado. Não confie nisso. Cheque, olhe, ensine, mostre, conduza, repreenda, corrija o seu filho baseado, o seu filho e a sua esposa, o seu irmão, tudo isso baseado nas Escrituras. Porque quando nós fazemos isso em amor, e amar é exatamente isso, amar é dizer a verdade, amar não é conduzir ou mostrar um amor que encoberta as coisas. Não é sobre isso. É dizer a verdade em amor. Dizer a verdade em amor está baseado sobre toda a verdade de Deus. Nós não temos nenhuma verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus apenas verdadeiro. A sua palavra é verdade. A sua palavra é a verdade. Nós devemos aconselhar, nós devemos então trazer a nossa consciência que o que está escrito, a palavra de Deus, na palavra de Deus, é para o meu próprio bem. A lei de Deus é para que ela guarde o meu coração, para que guarde o coração dos nossos familiares. É a partir das Escrituras. E o outro ponto de aplicação, esse ensino também, ele deve ser
sobre toda a Escritura. Sabe, eu gosto desse ponto aqui, porque é o seguinte, parece que algumas coisas devem ser ditas e outras não devem ser ditas, porque elas estão ultrapassadas. O mundo não pensa assim. As coisas mudaram. Isso é muito antiquado. Não é assim mais. Não. A Bíblia, ela é atemporal. A Bíblia atravessa o tempo. Não a nossa mente atravessa o tempo. A nossa mente não atravessa o tempo. Nós só temos condições de viver neste tempo. Nós não temos condições de retroagir o tempo e viver naquele tempo, ou futuro no tempo. A Bíblia não tem esse limite. A Bíblia não é limitada. A Bíblia transcende, ela passa todos os tempos. Então, o que é pecado na Bíblia é pecado. O que é boa obra é boa obra. O que é de boa consciência é de boa consciência. O tempo não consegue dissolver isso. Por isso que a gente tem que ensinar as Escrituras toda, porque a Escritura ela é inspirada por Deus. E ela ultrapassa, ela é atemporal, ela é indelével, ela não se destrói, ela não se dissolve. Ela não está retida no tempo. Deus não está contido na história. A história não prende Deus. O tempo não prende Deus. Deus transcende muito essas coisas, muito mais que a gente pensa. Então, nós temos que nos adequar às Escrituras e não às Escrituras a nós. Todo o ensinamento baseia-se nas Escrituras porque ela serve para todo e qualquer tempo e para toda e qualquer pessoa. Independente, a verdade de Deus que é verdade aqui, é verdade em qualquer lugar do mundo. Independente da cultura, ela transcende a cultura, ela transcende o tempo, ela transcende a pós-verdade. Porque a verdade de Deus é absoluta. Então, toda a Escritura deve ser ensinada, mas também praticada. O que pode, o que não pode, para o nosso próprio bem. O mundo, o tempo, não é capaz de suprir nenhuma das nossas necessidades. Ele não é capaz. As suas modernidades, as suas tecnologias, as suas invenções, as suas tendências, o seu modismo, eles não são capazes de preencher aquilo que somente as Escrituras regulam em nós. O tempo não consegue nos parar, ele não consegue nos frear, e muito pelo contrário, ele nos empurra cada vez mais para que a gente faça e cumpra o seu desejo, que é pecaminoso. A única coisa que consegue nos parar como régua, como freio, é a palavra de Deus. Quando a gente tem consciência de que isso deve ser ou isso não deve ser feito. Baseado nisso, coloca uma frase para mim, por favor. Queria que você... John Murray disse o seguinte, frequentemente tem se argumentado que a mensagem cristã precisa ser adaptada ao homem moderno. Mas é muito mais verdadeiro e importante argumentar que o homem moderno tem que adaptar-se ao Evangelho. É o homem que tem que adaptar o Evangelho. Nós não podemos abrir mão da verdade de Deus para que alguém goste de nós, para que alguém se sinta bem no nosso meio, para que alguém queira ficar aqui. Ele tem que querer ficar aqui porque ele encontrou a verdade, ainda que essa verdade, e muitas vezes ela vai acontecer exatamente isso, se contrapor à sua verdade. É quando o elemento, então, tem que abrir mão das suas verdades, que o nome disso é conversão. Aqui é a única religião do mundo que exige conversão, os outros só dependem de confissão. O cristianismo exige conversão, ele precisa mudar o seu comportamento a partir daqui. Então, o evangelho, as modas, os modismos não podem ser benefício. Muito pelo contrário, o benefício é a verdade. É a resistência de não mudar e saber, se eu quero mudar de vida, eu preciso mudar o meu pensamento, preciso mudar o meu comportamento. Então, quem tem que se adaptar é o homem e não o evangelho. Baseado nisso, se a gente seguir nesta verdade, porque Deus ele projetou o lar, o nosso lar é uma espécie do berçário da igreja. É no lar que nascem os líderes. Timóteo é um exemplo. É no ensinamento do lar que vai nascer os crentes, os homens e as mulheres de oração, as pessoas que cantam, as pessoas que ministram, estão no lar. É lá que elas nascem. E é lá que elas devem ser ensinadas. E depois, nesse próprio rio, esse córrego que vai desaguar na igreja, que deve ser santa, onde as pessoas santas se reúnem, porque são santificadas também lá no seu lar. Então, uma família santa e bem governada consiste na preparação de uma igreja santa e bem governada.
Se a gente quer ter uma igreja forte, se a gente quer ter uma igreja relevante, se a gente quer ser uma igreja que realmente traduz tudo aquilo que o Evangelho propõe para que seja traduzido, nós precisamos começar em casa. Precisamos começar em casa. E eu não estou falando de devocional. Não estou falando de devocional. Eu estou falando de viver as Escrituras e aprender as Escrituras em casa. Discutir os assuntos mais, talvez, mais densos das Escrituras em casa. Porque a gente não tem tempo para resolver isso aqui. O tempo que a gente tem é muito pouco. Enquanto isso, enquanto a gente não faz isso, o mundo vem se preparando cada vez mais para desmentir tudo aquilo que a gente crê. O mundo vem se preparando radicalmente, impetuosamente, radicalmente, para desmentir, tentar desmentir tudo que a gente crê. Essa é a função da filosofia mundana, essa a sociedade está envolvida neste trabalho, em desmentir, em descaracterizar, em mostrar que não é verdade e que não vale a pena viver a fé em Cristo. Outra coisa, eu queria só, ainda nesse mesmo versículo, mostrar uma coisa para você, para que a gente pense também sobre isso, que no versículo 15, Paulo vai dizer a Timóteo assim, e que, desde a infância, você conhece as Sagradas Letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A única maneira de você nutrir a sua fé em Cristo e na sua obra é pelas Escrituras. Conhecendo as Escrituras. Conhecendo a pessoa de Cristo. Sabendo quem Cristo é. Sabendo o que Cristo fez. Sabendo em condições que nós estávamos. Sabendo em que condições nós estamos agora. O que é que Cristo fez por nós. A única maneira de nós sabermos não é uma expectativa somente de sentir isso. Não, você precisa conhecer isso. Você precisa saber disso e dar respostas a partir daí. O que Cristo fez por nós, fez por você em particular, a experiência é o que Cristo fez por você, que é comum a todos nós. De maneira diferente, dependendo do seu estado, mas que é comum a todos nós. Cristo morreu por nós. As Escrituras dizem isso. E se as Escrituras dizem isso, e a Escritura é a palavra de Deus, então é verdade. E nós dependemos disso. Eu disse, talvez, eu acho que semana passada, não adianta a gente saber que pecou. Isso é pouco. É o começo, mas não é tudo. Não adianta só a gente entender que é pecador. Isso é pouco ainda. A gente precisa entender que a gente é um pecador, que a gente precisa de um Salvador. Quando a gente entende que a gente precisa de um Salvador, todo o nosso orgulho, toda a nossa autossuficiência, então, cai. Aí a gente passa, então, a depender daquilo que é verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor, que é a palavra, o verbo encarnado. Se você quer ensinar o seu filho, a sua família a amar a Cristo, busque Cristo na palavra. Você não vai encontrá-lo em outro lugar. Cristo está na palavra. Ele mesmo diz que os salmos, a lei e os salmos dos profetas dão testemunho de mim. É lá que eu estou. É lá, eles falam sobre mim. Lá é que está escrito sobre Cristo. E não é uma história, é uma verdade. Nós é que fomos colocados nessa história. Essa história não é sobre nós. A história é sobre Cristo, na matéria da redenção, pelo qual nós, por graça de Deus, fomos alcançados. Então, o meu desejo nessa noite é que você ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Se relacione com a palavra de Deus e a partir da palavra de Deus. Para que o Senhor nos enche de esperança a partir da sua palavra.